A porta do camarote bateu com um estrondo que fez vibrar a madeira e, por um segundo, pensei que fosse o mar. Eram 8h40 da manhã de um domingo claro, 15 de outubro, e eu ainda cheirava a protetor solar e a maresia quando a comissária me olhou com um sorriso treinado e disse que o retorno não constava no sistema. Aquela frase ficou suspensa no ar como uma boia que ninguém alcança. Como assim sem volta? Perguntei. Ela inclinou a cabeça, os brincos discretos balançando, e repetiu com doçura. Seu bilhete é somente de ida, dona. A palavra ida ecoou por dentro, misturada ao barulho das ondas, aos apitos curtos do navio saindo de Santos, ao meu peito batendo mais forte do que a música de início de cruzeiro no deck. Respirei fundo, tentando não deixar a raiva transparecer, e pensei na ligação do meu filho, dias antes, com aquele tom carinhoso que ele usa quando está vendendo uma ideia. Mãe, você precisa relaxar. Vai fazer bem. Te comprei um cruzeiro maravilhoso. Eu queria acreditar. Há meses eu me sentia cansada, cuidando do apartamento, resolvendo o inventário do sítio do meu pai em Atibaia e engolindo a indiferença de um filho que mora perto, mas parece sempre longe. A comissária, vendo minha cara, perguntou se queria falar com a agência em terra. Assenti, e enquanto ela discava no ramal, um arrepio me correu à nuca. Algo estava errado desde o começo. Eu só não tinha dado nome. O telefone do balcão do atendimento ao hóspede tinha um chiado antigo. Do outro lado, a moça da agência alinhava palavras como quem empilha copos. Dona Cecília, certo? Confirmo aqui. O senhor Henrique solicitou tarifa, somente embarque, retorno por conta do passageiro. Está inclusive aqui a observação no e-mail do dia 2 de outubro, às 11h25 da manhã. Pedi que repetisse devagar e anotei no papel do próprio navio, sentindo o coração apertar, mas mantendo a voz plana. A senhora quer que eu encaminhe o e-mail no seu endereço? Eu disse que sim, e dei meu e-mail. A comissária me ofereceu água, que recusei. Fui até o convés, encostei na balaustrada, senti o vento morno do litoral e, por dentro, a velha dignidade que minha mãe me ensinou. A gente não precisa elevar a voz para colocar limites. Peguei o celular, a tela refletindo o céu, e liguei para o Henrique. Ele atendeu com um "Oi, mãezinha", meloso que me deu náuseas. "Henrique, por que o bilhete é só de ida?" Silêncio. O silêncio dele sempre foi mais alto do que qualquer explicação. "Mãe, você sempre complica. Aproveita, pelo amor de Deus." Eu me viro do lado de cá. O lado de cá, descobri mais tarde, era a porta do meu apartamento com cilindros de óleo e uma furadeira. Não respondi, só disse: "Desligo agora, depois conversamos." E desliguei. O que estava em jogo não era uma passagem de volta. Era a minha casa na Vila Mariana, que comprei em 1998 com o 13º e muita quermesse. Era o sítio do meu pai, ainda pendente de partilha, cercado de eucaliptos e lembranças. Era a minha reputação de mulher que sempre pagou as contas, que nunca precisou pedir nada. Era, sobretudo, a sensação de não ser descartável. O Henrique, meu filho único, sempre teve uma pressa do mundo que eu admirei, até notar que, para ele, pressa era atalho. Atalho nos estudos, atalho nos empregos, atalho nos afetos. Quando a esposa dele, a Renata, me ligou no fim de setembro dizendo que eu andava muito nervosa, estranhei a delicadeza forçada. "Sogra, um descanso faria bem. A gente cuida de tudo." Aquilo, que parecia preocupação, virou cerco. No dia 4 de outubro, às 9h10 da noite, a síndica, Dona Ivonete, me mandou uma mensagem no WhatsApp. "Cecília, tudo bem? O Henrique comentou que a senhora vai viajar e que vão trocar a fechadura por segurança, ok?" Respondi que não tinha autorizado, e ela não respondeu mais. Guardei o print com a data em letras, 4 de outubro de 2025, às 9h10. Agora, a bordo, com o sol refletindo nos coletes alaranjados, aquela conversa me mordeu por dentro. Se eu estava no mar, quem estava no meu chão? A farsa era elegante, como essas trapaças de quem tem estudo o bastante para não sujar as mãos. O Henrique conhecia todos os meus hábitos. Eu acordo cedo, gosto de cheiro de café às 6, olho as plantas,
passo o pano e depois saio para caminhar na Ana Rosa. Sabia também das minhas fragilidades. Eu me vi, meses antes, esquecendo onde tinha colocado a chave do carro e me xinguei a tarde inteira por isso. Sabia que eu vinha me atrapalhando com as exigências do inventário do sítio, os prazos, as exigências de certidão de inteiro teor. Tudo aquilo que a gente acha que resolve em uma ida ao cartório e acaba virando 5. Ele foi juntando pecinhas, marcou o cruzeiro, convenceu a agência com um e-mail que parecia inocente, mas pedia somente embarque. Avisou o condomínio da troca preventiva da fechadura e soube mais tarde, levou uma procuração particular ao banco para tentar mexer na minha conta poupança, alegando que eu estava emocionalmente abalada. O Henrique, ao contrário do que eu gostaria, tem uma qualidade admirável. Ele planeja. Só que, como todo planejador narcisista, confia demais no próprio teatro e não acredita que levei a vida inteira anotando tudo com caneta azul. Minha primeira reação não foi chorar nem espernear. Foi fechar o camarote por dentro, abrir o notebook e esperar o e-mail da agência cair. Quando chegou, às 10h11 da manhã, vi o tal e-mail de solicitação do meu filho, enviado em 2 de outubro de 2025, às 11h25, com a frase que piquei e colei num arquivo à parte. Fechem somente embarque para minha mãe. Retorno ela decide depois. Sutil, treinado, asséptico. Respondi à moça da agência, agradecendo, e salvei o .iml no desktop. Em seguida, caminhei até o posto de informações do navio e perguntei sobre o próximo porto. Salvador, dona, chegamos na quarta às 7 da manhã. Fiz as contas. Naquele mesmo dia, ainda domingo, mandei mensagem para a dona Ivonete. Não autorizo troca alguma. Volto na quinta. Favor checar. Ela visualizou e nada disse. O silêncio dos cúmplices tem cheiro de mofo. Liguei para a minha vizinha, a Neuza, aposentada, que cuida das orquídeas como quem reza. Neuza, por favor, dá uma passada no meu andar hoje à noite. Me diz se tem movimento. Ela concordou. E eu senti a primeira respiração inteira do dia. Eu podia estar no mar, mas não estava à deriva. A pista inicial estava ali, no e-mail e no cuidado do meu caderno de capa xadrez, onde anotei, com letra cursiva, e-mail da agência confirma. Somente embarque, retorno por conta do passageiro. Data, 2 de outubro, 11h25. Era sutil o bastante para os vilões desprezarem, porque quem se acha dono dos outros, acha também que papéis não falam. Mais tarde, antes do jantar, a Neuza me mandou um áudio, a voz em sussurro, como se os odores de alho e cebola do corredor tivessem ouvidos. Cecília viu Henrique subindo com um rapaz. Tavam com uma mala preta e uma malinha de ferramenta. Isso era 8h50 da noite. Pedi que ela não se aproximasse e agradeci. Fiquei ouvindo, no fundo do áudio, o elevador antigo do prédio parar no meu andar. Reconheci o clank da porta sanfonada que conheço desde 2002 e senti um gosto de ferrugem na boca. Mandei mensagem para a portaria. Seu Agenor, por favor, registre quem subiu ao 801 hoje, entre 8h30 e 9 da noite. Ele respondeu formal. Dona Cecília, conforme livro, subiram Sr. Henrique e um prestador, Ronaldo Chaves. Registro feito. Salvei o print com a data por extenso. 8 de outubro de 2025, às 20h53. Ainda não era prova sólida, mas era a linha que separa a intuição do caso. Na quarta-feira, quando o navio atracou em Salvador às 7 em ponto, o ar estava mais quente e doce, um cheiro de dendê e diesel misturado. Desci com a mochila, o notebook e a cabeça já decidida. Eu não ia aproveitar. Peguei um ônibus interestadual às 10h40, com poltrona reclinável e ar-condicionado indeciso, e comecei a voltar para São Paulo, olhando pela janela os azuis e os marrons passarem como um filme em silêncio. Às 9h20 da manhã de quinta, desci na Barra Funda, peguei um táxi e cheguei ao prédio com a roupa amarrotada e a alma em linha de batalha. O corredor tinha aquele cheiro de piso recém-puxado e desinfetante barato. A maçaneta da minha porta tinha arranhões novos. A chave não girou. Bati 2 vezes, firme.
O Henrique abriu com uma cara de susto treinado que se transformou rápido em indignação. Mãe, você não ia relaxar? Ele disse, mãe, como se fosse invasora. Olhei lá para dentro e vi caixas abertas sobre o sofá e meus livros empilhados como se fossem entulho. Sai da minha casa, Henrique. Ele riu. Não é mais só sua. Atrás dele, a Renata cruzou os braços, sorriso de canto, e disse, a gente só organizou, sogra. A senhora confunde as coisas. A vontade de berrar veio como um trovão, mas eu segurei. Segurei porque aprendi que quem perde a cabeça perde o caso. Às 10 em ponto, eu estava na delegacia do idoso, na Domingos de Moraes, registrando um boletim de ocorrência por violação de domicílio e ameaça indireta, relatando o ocorrido, as datas, os prints, a troca de fechadura sem autorização. O escrivão, de óculos, organizou as folhas com calma e eu assinei, mão firme. Em seguida, fui ao banco na agência da esquina, onde o gerente me chamou pelo nome e ofereceu água. Dona Cecília, seu filho deixou aqui uma procuração particular, sem firma reconhecida, pedindo movimentação emergencial da sua conta. A gente não aceitou, claro. Faltou reconhecimento e, francamente, eu liguei para a senhora, mas ninguém atendeu. Mostrei o comprovante do ônibus, o bilhete do cruzeiro e pedi uma declaração do banco de que tentaram movimentar minha conta com documento irregular. Ele imprimiu, carimbou com data por extenso. 12 de outubro de 2025, às 11h59. Guardei como quem guarda um talismã. No condomínio, solicitei por escrito as imagens das câmeras do 8º andar na noite do serviço. O porteiro, seu Agenor, meio sem graça, me entregou um pendrive às 4h10 da tarde, com o vídeo onde se via, nitidamente, às 8h52 da noite do dia 8, meu filho e um sujeito baixo com mala de ferramentas, tirando a minha maçaneta, enquanto a Renata verificava o celular e sorria. Prova 2, sólida, em mãos. A escalada veio rápido, como acontece quando o agressor percebe que o colarinho apertou. No mesmo dia, às 20h45, recebi uma notificação extrajudicial do advogado do Henrique, um rapaz de blazer claro que evocava preocupação com a saúde mental da senhora Cecília e requisitava acesso temporário e curadoria informal dos bens para proteção patrimonial. Ri por dentro do informal. Reencaminhei para minha advogada, a doutora Leda, que respondeu com precisão cirúrgica. Vamos ao fórum amanhã cedo. Medida protetiva de urgência no contexto do Estatuto do Idoso, suspensão de qualquer ato de administração por parte deles e manutenção de posse. Às 7h50 da manhã do dia 13, eu já estava na frente do Fórum da Vergueiro com uma pasta azul, o caderno xadrez, os prints, o vídeo, o boletim de ocorrência, o e-mail da agência. As pessoas passavam apressadas, ternos brilhando, salto apressado, o cheiro de café de máquina pairando no saguão. Me senti pequena por um segundo e logo depois me vi inteira. A moça do protocolo sorriu para mim com os olhos. Vai dar certo, dona. Eu agradeci baixinho. A prova 2 ficou robusta no mesmo dia, depois que a síndica, pressionada por um ofício da minha advogada, entregou um comunicado interno, impresso e assinado por ela, em papel timbrado do condomínio, datado por extenso, 4 de outubro de 2025, em que constava: recebemos do Sr. Henrique autorização para a troca de fechadura por motivo de viagem prolongada da Sra. Cecília. No rodapé, o carimbo do condomínio e a assinatura da Ivonete. A peça final daquele segundo bloco de provas veio do próprio navio. A agência reenviou o e-mail com a solicitação do meu filho e a comissária, gentil, me entregou uma declaração de embarque, emitida pela companhia, que eu havia pedido no balcão no domingo, constando que o bilhete adquirido refere-se a trecho único, Santos Salvador, sem retorno. O formato era burocrático, com um QR Code no canto. Eu fechei os olhos por um instante e imaginei o Henrique subestimando a capacidade de uma mulher de 72 anos de juntar papel. A reinterpretação dos fatos, que muda o quadro mental do público, começou numa reunião extraordinária no salão de festas do prédio, às 7 da noite do dia 15 de outubro,
convocada por mim e pela doutora Leda para esclarecer os fatos narrados pelo filho da condômina. O salão cheirava a produto cítrico e a brigadeiro da dona Carmelita, que sempre traz alguma coisa para aliviar tensões. A plateia era aquela mistura de vizinhos que nos viram descabeladas no elevador e agora podiam ver a gente inteira. A Ivonete chegou com 1/3 na mão e cara de poucos amigos. O Henrique veio de camisa social, barba feita, e a Renata com um blazer bege que pronunciava respeitabilidade. A doutora Leda abriu com voz firme, sem floreios. O que houve é grave. Houve violação de domicílio, tentativa de esbulho possessório e indícios de falsidade ideológica. Eu me levantei, a perna fina tremendo um pouco, e contei, sem choro, que meu filho me mandou num cruzeiro de ida e que, enquanto eu estava no mar, tentaram me tirar as chaves da vida. A dona Neuza pediu a palavra e, com as mãos trêmulas, confirmou que viu a mala de ferramentas. A gente não precisa de poesia quando a verdade tem cheiro de do D40. O clímax público ficou para a audiência de justificação no juizado, na terça-feira seguinte, às 9h30 da manhã, sala 407. O ar-condicionado fazia barulho de vento preso. O juiz, Dr. Valdemar, entrou com a gravidade de quem já viu de tudo e sentou-se como quem pesa mais um. Do meu lado, a doutora Leda organizava as folhas como quem arruma uma bandeja. Do outro, o advogado do meu filho, alinhado, exibiu uma declaração assinada por 2 amigas da Renata, dizendo que eu andava confusa, repetindo histórias. Eu respirei e pedi a palavra, voz calma. Excelência, eu posso esquecer onde pus a chave, mas não esqueço quem paga a conta de luz. O juiz sorriu de canto. A doutora Leda projetou na tela da sala o vídeo das câmeras do prédio com legenda grande. 8 de outubro, 20h52. O som era mudo, mas a imagem do Henrique tirando a minha maçaneta fez barulho até no corredor. Em seguida, ela projetou o e-mail da agência, com a frase "somente embarque" e a declaração do banco. O advogado do Henrique pigarreou. Foi um mal-entendido, meritíssimo. O juiz ergueu a mão. Mal-entendido com furadeira, doutor? A prova 3, a definitiva, chegou com o peso dos selos e dos carimbos de um mundo que ainda se leva a sério. Na segunda-feira, dia 16, às 11h42 da manhã, eu e a doutora Leda fomos ao aitado cartório de notas e lavramos uma ata notarial. O tabelião, barba grisalha curta, leu em voz alta com paciência a descrição dos e-mails, anexou cópias impressas, tirou prints autenticados do WhatsApp da síndica com a data por extenso, descreveu o vídeo do condomínio a partir do pendrive e, por fim, anexou a declaração do banco carimbada. Ata notarial número 27.311, lavrada em 16 de outubro de 2025, às 11h42, nesta cidade de São Paulo. Eu assinei, a caneta rasgando de leve o papel grosso. 2 horas depois, no Instituto de Identificação, protocolei o pedido de perícia grafotécnica sobre a tal procuração particular que o Henrique havia apresentado no banco. Havia a minha assinatura lá, torta, como se alguém tivesse aprendido a imitar com pressa. O laudo, que ficaria pronto em 15 dias corridos, veio antes no dia 26, carimbado, frio, conclusivo. A assinatura lançada no documento analisado não é compatível com os padrões gráficos da senhora Cecília Laranjeira. Eu adorei o lançada. Quem lança assinaturas merece sanção. Na audiência seguinte, no dia 30 de outubro, às 2h20 da tarde, a sala estava cheia. O juiz pediu silêncio e, com a ata notarial na mão e o laudo de perícia no desktop, leu a decisão liminar. Mantenho a senhora Cecília na posse exclusiva do imóvel. Determino que o senhor Henrique entregue as chaves no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$5.000 por dia, proibido de aproximar-se da residência da autora num raio de 300 metros. Oficie-se à Delegacia do Idoso para a apuração dos crimes previstos no Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03, e à Promotoria Cível para eventual propositura de ação por danos morais e materiais. Suspendo qualquer tentativa de curatela ou administração de bens sem o devido processo legal. A sala murmurou.
E eu, que não sou de teatro, deixei cair uma lágrima que enxuguei com o lenço azul que minha mãe me deu. O Henrique me olhou com uma mistura de raiva e ofensa infantil. Por um momento, vi o menino de 7 anos que me pedia outra fatia de bolo e não aceitava não. Agora, homem feito, achava que não era provocação. A Renata, olhando para o chão, desenhava com o salto um semicírculo, um defeito de carpete que prendeu o salto por um segundo. O juiz, ao final, bateu o carimbo com aquele barulho de martelo de borracha que eu gosto de ouvir mais do que música. Naquele mesmo fim de tarde, às 5h10, no salão de festas do prédio, fizemos uma assembleia extraordinária. A pauta: protocolos de proteção a condôminos idosos contra golpes de familiares e terceiros. O síndico substituto, um rapaz novo, assumiu interinamente porque a Ivonete pediu afastamento por 30 dias. O salão parecia outro, menos áspero, com o ventilador de teto empurrando um ar que cheirava a bolo simples. Eu pedi a palavra e propus medidas bem práticas. Registro de autorização para obras e serviços no apartamento com firma reconhecida do titular. Comunicação obrigatória por escrito à administração. E um alerta para a portaria ligar para o morador sempre que alguém solicitar alteração de fechadura. A dona Carmelita bateu palmas antes de terminar minha frase. O pessoal aprovou por unanimidade, 27 votos, e por um instante senti que, da minha humilhação, nascia um abrigo para outras. O Henrique não apareceu. Talvez estivesse ocupado reclamando com o advogado do preço das multas. Eu, finalmente, dormi 8 horas seguidas naquela noite, sob um cobertor leve, sentindo o cheiro de sabão de coco do lençol conhecido. Meses depois, 21 de fevereiro de 2026, às 8 da manhã, eu anotaria. Minha rotina estava de volta à simplicidade que amo. Café coado, chuva fina batendo no parapeito, o rádio baixo com uma jovem cantando uma moda que eu não conheço, e as minhas plantas com folhas novas. O processo criminal seguia seu caminho lento e exato, com o promotor incluindo o laudo grafotécnico e a ata notarial, e a juíza de instrução ouvindo o porteiro seu Agenor e a síndica Ivonete, agora mais magra, arrependida, dizendo que não imaginou. A agência de viagens me mandou, por iniciativa própria, uma carta educada e um voucher de crédito, que não usei, e no rodapé uma frase: lamentamos o ocorrido. O banco implementou, para clientes acima de 60, uma senha verbal, escolhida pelo correntista, que precisa ser dita em qualquer pedido de movimentação por terceiros. O condomínio adotou o Protocolo Cecília, apelidado assim pela meninada do térreo. Fichas de autorização com firma reconhecida, ligações de confirmação e um cartaz discreto no elevador. Se algo estiver estranho, chame alguém de confiança. Quem me falou foi a dona Neuza, de avental florido, que passou a tarde em casa tomando café e mexendo com as orquídeas na varanda. Ela ficou 2 minutos olhando para a rua, depois disse: Cecília, seu não salvou muita gente. Do meu filho, não nego, dói falar. Ele mandou 2 e-mails formais, escritos pelo advogado, oferecendo acordo. Meu advogado respondeu com números: danos morais, ressarcimento das fechaduras, das despesas com as idas ao fórum, do ônibus que peguei de Salvador de volta, da troca de fechadura nova e mais as 3 multas por descumprimento da liminar. Ele não entregou as chaves no prazo. Apareceu 2 vezes no meu corredor, filmado pela câmera do elevador, às 11h10 da noite do dia 31 de outubro e às 6h42 da manhã do dia 2 de novembro. Eu não transformei meu coração em pedra, mas também não transformei minha história em desculpa. Recebi no Natal uma mensagem curta. Mãe, posso passar aí? Respondi 2 horas depois. Não, Henrique, ainda não. Não escrevi filho, não escrevi querido. O que eu tinha a dar naquele momento era a fronteira que ele sempre ignorou. Se você me perguntar a moral, como os vídeos gostam de exigir um domingo que caiba no bolso, eu digo que nem tudo que vem embalado em cuidado é carinho, e que no Brasil a gente precisa treinar o olho para documento. Datas por extenso, carimbos que têm peso e assinaturas que a mão reconhece mais do que o olho. Digo que é lícito gravar a própria conversa quando você é parte dela.
Foi assim que eu registrei, às 9h05 da manhã do dia 12 de outubro, o gerente do banco explicando a tentativa de movimentação emergencial, que é possível, com calma, atravessar o corredor do medo até a porta da proteção, e que não há vergonha em pedir ajuda, da vizinha, do porteiro, da síndica, do promotor, do juiz. Digo que a dignidade não tem barulho, ela tem consistência, e que minha mãe, que partiu em 2009, estaria orgulhosa de ver que a caneta dela, que hoje é minha, ainda escreve com as mesmas letras arredondadas, com as mesmas pausas entre as palavras. Na minha cozinha, naquele 21 de fevereiro, enquanto a chaleira apitava às 8h45, o telefone tocou. Era a Renata, voz baixa, sem o verniz de antes. Cecília, a gente errou. Eu respirei. Sim. Eu me separei do Henrique. Eu olhei pela janela, o céu de São Paulo cinza claro e manso, e pensei que certas quebras salvam. Cuide de você, respondi. Desliguei, encostei a testa na fria da janela e deixei o sol pálido encostar nos meus olhos. Não sorri, não chorei. Só fiquei ali, sentindo que a minha casa devolvia aos meus pés o chão. No aparador, a ata notarial, no envelope grosso, repousava como uma âncora bonita. Era um lembrete de que papel, quando respeita a dor, vira escudo. E que prova, quando nasce das coisas simples, um e-mail, um print com data por extenso, um vídeo de câmera, tem a força das marés. Demora, persiste, e quando chega, muda o desenho da areia. Aos poucos, voltei a andar na Praça da Ana Rosa às 6h15, a ver o sol nascer como gema tímida entre prédios, a ouvir o barulho das folhas e o passo dos cachorros correndo atrás de pombas atrevidas. O seu Agenor, na guarita, passou a me dar bom dia mais demorado, com uma espécie de respeito novo, que não é medo, é reconhecimento. A dona Ivonete voltou do afastamento, pediu desculpas com os olhos baixos no elevador, e eu respondi: que bom que está de volta. A gente precisa de síndica que pergunta antes de autorizar. Ela assentiu, e eu vi que o cabelo dela estava mais branco. A gente amadurece em público quando o erro tem plateia. Eu também errei. Demorei anos para admitir que meu filho me machuca. Mas aprendi que amar alguém não obriga você a aceitar a injustiça dessa pessoa. Amar não é licença para o outro te dobrar. Numa tarde de março, às 4h05, sentei com a doutora Leda para assinar as últimas peças da ação civil. O cheiro do escritório dela é de papel novo e café forte. Ela folheou, uma a uma, as páginas, revisou as numerações como quem confere bordado. Cecília, se a senhora topar, vamos pedir, além do dano moral, uma obrigação de não fazer. Ele não pode, por 3 anos, sequer postular qualquer medida de curatela ou interdição em seu nome, sob pena de multa. Eu sorri. Enfim, topamos. Fechamos a pasta. Descemos o elevador devagar e na porta o vento me bateu no rosto com cheiro de chuva chegando. A vida, às vezes, é generosa no tempo certo. Dá um banho quando a gente precisa. À noite, deitada, pensei no cruzeiro que não foi. Ri sozinha. Eu não relaxei, é verdade. Mas aprendi, naquele convés cheio de música alta, que o mar ensina. Ninguém empurra barco à vela contra o vento sem rasgar a lona. O Henrique acreditou que eu era lona fácil, mas a lona, no fim, se armou. E quando a vela se arma, a embarcação respeita o rumo. Se um dia eu viajar de novo, e talvez viaje, porque o Brasil é bonito e tem mar que ensina, vou comprar eu mesma minhas próprias passagens, imprimir com letras grandes, ida e volta, dobrar e guardar na pasta de plástico transparente com fechamento de pressão. Vou passar o zíper à mão, ouvir o tec da segurança singela e sorrir por dentro, porque no lugar onde alguém tentou me reduzir a passageira, eu voltei capitã.